Bom, pessoal, vamos lá então, compartilhando a tela aqui. Pedir para todo mundo deixar mutado e quando for falar, deve deixar o celular no vibra e tal. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? E vamos embora. Então, a gente está na terceira aula de dimensionamento, onde a gente está fazendo uma série de vídeos aqui. E relembrar, então, o que a gente já viu, né? A gente estava pegando o inversor da linha trifásico da Grobat. Essa linha aqui, nesse mesmo datasheet, esse modelo vai de 50 a 75 kW, né, na linha 220. É um modelo relativamente novo, tá? E também estávamos trabalhando com o painel da Canadian. Escolhemos aqui o de 540 para estar fazendo esse dimensionamento. Peraí que tem alguém com o som. Acho que é o Rafael. Fala, Rafael. Bom dia. Tudo bem, Bom cara? Dia. Beleza. Vou pedir só um favorzinho para você. A qualquer momento você pode tirar dúvida, pode interromper, só que quando você não for falar, se der para deixar o som mutado, senão a gente fica ouvindo eu e você, aí te dá um... Obrigado. Beleza. Só clicar no microfonezinho, ele já muta na hora aí. Então, as perguntas que a gente já viu até agora. A gente fez um dimensionamento aqui. Qual o máximo de strings que a gente pode usar no inversor? Quantos painéis a gente pode conectar em série, no máximo a 25 graus Celsius? Quantos painéis em série, no máximo a menos 10 graus Celsius? Tudo isso a gente respondeu, deixamos as contas aqui também. Essa planilha, quem estiver vendo, vai estar disponível, tá? Considerando somente a tensão dos painéis, até quantos painéis podemos instalar nesse inversor? Né, considerando só a tensão, sem considerar a máxima potência, corrente, nada. Quantos strings a gente pode conectar por MPPT? E aí, na última aula, eu deixei duas perguntas aqui. Falei até para resolverem aí qual a corrente IMP do string, tá? A menos 10 graus Celsius. E qual a corrente ISC do string? Aqui é a corrente de trabalho e aqui é a corrente de curto-circuito, certo? A gente vai começar por essas duas perguntas. Lembrando aqui, ó, as contas aqui também estão feitas relativa à tensão que a gente viu, tá? E junto com a nossa live, o pessoal foi fazendo perguntas, né? Duas delas o Joel que mandou para a gente, que é, e se fossem painéis diferentes, né, a gente pode conectar em série, vou até escrever aqui. Podemos conectar em série ou como seria a conexão. E uma usina de 1 megawatt, ao invés de usar 4 inversores de 250, usar 8 de 125. Vantagens e desvantagens. Beleza, então, bora lá. Primeira pergunta, pessoal. Qual a corrente IMP, né, a corrente de trabalho desse string, a menos 10 graus Celsius? Alguém chegou a fazer? Cri, cri. Ninguém fez, né? Na próxima, vocês ganhariam um carro zero aqui, se tivesse respondido, mas agora já foi. Bom, bora lá então. Depois do feriado. Como que a gente faz para saber isso, pessoal? Corrente de trabalho do string, lembrando. Os dados a gente pega aqui, ó. Tá? Os painéis inversores, como a gente já viu. E do string eu estou me referindo ao quê? Por exemplo, qual string que a gente está se referindo? A gente fez a conta aqui, um string a menos 10 graus deu até 15 painéis, no outro deu 17 painéis. Se a gente fosse colocar, e agora eu faço uma pergunta, eu quero que alguém responda. Se a gente fosse colocar 15 painéis ou 17 painéis no string, a corrente dele mudaria ou não? Quem responde aí? Se a ligação for em série, não. Certo. Então, se a gente conectar 15 ou 17 painéis, como a gente está falando de um string, sempre que a gente fala de um string,
se pressupõe a conexão em série. Né? Conexão em série a gente não soma a corrente, então não mudaria. Por isso que eu nem coloquei a quantidade aqui, tá? Agora, como a gente faz para calcular a corrente IMP do string a menos 10 graus Celsius? A gente vem aqui e faz a mesma coisa que a gente fez para calcular a tensão. Pega aqui a corrente IMP, seria no caso do 540 essa daqui, certo? 13,18 amperes. Então, eu vou até usar o que a gente fez aqui, ó, na conta da tensão, tá? Se vocês verem aqui, ó, variação da tensão, aqui é corrente no caso, variação de temperatura continua a mesma, variação total da corrente por painel, variação total da corrente do string, e aqui corrente real. Deixa eu fechar meu WhatsApp, estão me chamando aqui, senão... Corrente real dos módulos a menos 10 graus Celsius, quantidade total de módulos no string, isso aqui a gente pode excluir, a gente não vai usar. Então, primeira coisa, variação da corrente por grau Celsius. Quando a gente calculou a tensão, deu 0,13. Como que a gente calcularia da corrente? A gente pega, lembra da conta, pessoal, a gente pega aqui, ó, qual o coeficiente de variação da corrente? Tem aqui embaixo. Então, 0,05, tá? Por grau Celsius. Dessa vez, ó, é diretamente proporcional, não tem o negativo igual a tensão. Então, o que isso significa? Se aumentar a temperatura, aumenta a corrente. Se abaixar a temperatura, abaixa a corrente. Como no datasheet a gente pressupõe sempre 25 graus Celsius, para menos 10, que é o que eu estou pedindo aí no exercício, a gente tem uma variação de 35 graus, tá? Mas aqui... a gente vai, então, variação da corrente por grau Celsius. A gente faz aqui, ó, igual 0,05%. Então, eu estou dividindo por 100, certo? Vezes o valor da corrente do IMP aqui, no caso, que é 13,18. Tá? Então, por grau Celsius, a corrente vai variar isso aqui, ó. Pouquíssima coisa, certo? Mas... quando a gente faz aqui, variação total da corrente por painel, o que a gente precisa fazer? 35, que é a quantidade de graus Celsius que está na diferença aí, de menos 10 para 25, né? Vezes quanto que vai variar de corrente por grau Celsius. Então, dá um total aí, variação total da corrente por painel de 0,23, certo? Variação total da corrente do string, como o Joel falou, vai ser igual, certo? Por quê? Porque as conexões do string são sempre em série. Então, a mesma corrente de um painel vai estar passando por todos os painéis, tá? E aí a gente tem aqui, ó, corrente real dos módulos. Vou até colocar aqui, ó, do string, tá? Porque vai dar na mesma, a menos 10 graus Celsius. Como que a gente faz isso? Igual... vou até colocar negativo aqui, tá? Menos 35. Por que menos 35? Porque é diferença negativa de temperatura, e no caso, como é corrente, diminui a temperatura, diminui a corrente, tá? Então, aqui, igual 13,18, que é o que a gente viu, mais, aqui no caso, né, a variação, que é negativa, vai dar menos 13 amperes, ou seja, quando a gente está com menos 10 graus Celsius, nossa corrente do módulo vai estar na faixa aqui de 12,95 amperes, arredondando, tá? Beleza. Agora, qual a corrente do string a menos 10 graus Celsius, mas a corrente de curto-circuito? O que vai mudar, pessoal? Ao invés de a gente pegar essa 13,18, vai ser 13,9, certo? Então, a gente vem aqui, o coeficiente mantém o mesmo, tá? A variação de temperatura mantém a mesma, só que, aliás, o coeficiente a gente muda aqui, ó, desculpa. O coeficiente é o mesmo, mas a gente tem que mudar o quanto vai aumentar por painel, que vai dar 13,9, né? Então, daria um pouquinho mais de variação, ó,
Porque como é corrente de curto-circuito, é um pouco maior, tá? Então, resumindo aqui, 12,94 amperes. Quase a mesma coisa, certo? Mas, e agora eu faço uma pergunta para vocês. Quando a gente faz o dimensionamento de tensão, eu falei que a gente precisa pegar a menor temperatura possível. Quando a gente dimensiona no ponto crítico a corrente, eu pego a menor temperatura possível naquele sistema, naquela localidade, tudo, ou a maior temperatura? Quem me responde aí o motivo disso? Alguém sabe dizer? A maior, né? Eu acho A que é porque maior? tem alguns. É, Por quê, Jojo? porque quanto maior a temperatura, maior a corrente. Perfeito. Alguém entendeu? Ficou com dúvida? Vamos lá, pessoal, vamos participar. Sei que todo mundo tá cansado aí, tomou café. Paulinho, e tem uma outra situação, né? Tem alguns inversores que nem o da GE que está cortando a corrente, limitando a corrente em 15 amperes, né? Se pegar um painel está muito próximo, pode dizer que essa temperatura influencia no sistema em relação a essa questão, né? De cortar a corrente, limitar a corrente, né? Esse é outro assunto, Jojo. Eu vou colocar duas dúvidas aqui. Primeiro, vamos lá. Por oversizing. A gente vai ver sobre isso também. Não sei se vai dar tempo hoje. Oversizing é uma coisa que é muito importante, o pessoal erra muito, na minha opinião. E mais um assunto, lembrar aqui que era que eu queria tratar com vocês, era sobre justamente esse dimensionamento aqui. Lembrando já, aqui ó, como calcular a eficiência de um painel. Isso aqui daria uma aula só isso, tá? Mas vamos indo e vamos ver onde a gente para. Então, resumindo, Joel falou que o ideal para calcular a corrente é na maior temperatura possível. Como que a gente sabe disso? É simples. Se a gente aumenta a corrente quando aumenta a temperatura, qual que é o ponto mais crítico? É quando a corrente está o maior possível e quando a corrente está o maior possível. Aí, quando a tensão está o maior possível. Então, para cálculo da corrente, a gente aumenta a temperatura e para cálculo da tensão, a gente diminui a temperatura. Simples, certo? Vamos lá. A corrente IMP do string é 80 graus Celsius, tá? Então, vou pegar aqui, copiar o que a gente fez aqui acima, trazer aqui para baixo. Variação da corrente por grau Celsius. Lembrando, como é IMP, aliás, pessoal, não vou nem fazer o IMP, tá? Vou fazer só o corrente de curto-circuito mesmo, porque é ela que é a crítica para a gente dimensionar o sistema. Eu fiz aqui para vocês aprenderem como faz. Vamos lá. Aqui continua igual, né? A gente tem o 0,05% vezes a corrente do módulo, lembrando aqui de onde a gente pegou, 0,05%, vezes a corrente ISC do módulo, tá? Variação de temperatura de 25 para 85 dá mais, no caso, né, 55. É isso, né? Variação total da corrente por painel, olha a conta. Um vezes o outro, não tem segredo. Só que ela deu positiva. Ela estava negativa, ó, e agora, como é mais 55, deu positivo. Ou seja, vai aumentar a corrente. Aumentando a corrente do painel, obviamente, como a gente já viu, aumenta a corrente do string. E aí, a gente tem a corrente real do string a menos 10 graus Celsius, que seria 13,9, né? 13,9 mais a variação, tá? Só lembrando aqui, ó, eu esqueci de mudar. Aqui é 13,9, tá? Então, a corrente aqui mudaria também. Fala, Luizinho, bom dia. Beleza, cara? Vou Bom só dia. pedir, Luizinho, pode tirar dúvida, falar isso, eu pedi para você mutar aí o microfone, para não dar eco aqui. Valeu, obrigado. Então, continuando, pessoal, qual a corrente de curto-circuito a 80 graus? Como que a gente faz para calcular?
Tá aqui, ó, 14,28. Resumindo, dando um resumão aqui. Então, a gente pega a variação de temperatura por grau Celsius, que é quanto, a variação de corrente por grau Celsius, que é quanto que ela vai mudar para cada grau Celsius que aumentar ou diminuir. Delta T é a variação de temperatura aqui, tá? Aí a gente tem a variação total da corrente por painel, certo? E multiplicando isso aliás, somando isso com a corrente normal dele a 25 graus, a gente vai ter a nova corrente aqui, que é o que a gente usaria para calcular, tá? Aí, próxima pergunta. Voltem rapidinho. É que ali tá a corrente real da string em -10, na verdade é 80. Ah, verdade. Peraí, João. Obrigado, Joel. Então aqui é 80, que eu copiei do de cima e esqueci de mudar. Por isso que é importante acompanhar as aulas. Depois quem vê esse vídeo ou só o resultado da planilha não vai entender nada, não adianta. Então, corrente do string a 80 graus Celsius pode ser utilizada, ou seja, a gente pode conectar no inversor? Vamos lá ver. Quanto que deu aqui? 14,28, certo? Vamos ver o máximo que o inversor aceita. Máxima corrente de entrada por MPP Tracker, 45. Só que isso aqui é a corrente de trabalho, tá? Aqui no caso eu já calculei direto a corrente de curto-circuito, que vai dar bem próximo, né? Deu 14,28, a outra daria por aí, uns 14 mais ou menos. Quanto que é a máxima corrente de curto-circuito por MPP Tracker? 56, certo? Só que aí você pode falar, nossa, é muita diferença, né? Por que esse inversor, se a nossa média dos painéis dá essa corrente, dá tanta diferença assim, tem tanta margem de sobra? Por dois motivos. Primeiro, como nós vimos na aula passada, o número de strings por MPPT são 2 nesse inversor. Então, a gente já multiplicaria aqui por 2. Ou seja, aqui, ó, de 2 strings, a gente já multiplicaria por 2. Então, a gente já vai para 28 aqui. E, ainda assim, 56 é o dobro, né? Mas, por que dá tanta diferença assim? Porque temos diversos tipos de painéis no mercado. Alguns painéis, a tensão é mais elevada que o normal, tá? E outros, a corrente, ela é mais elevada. Isso depende de cada painel. Eu já vi painel, inclusive já trabalhei com eles, nessa faixa de potência, onde a tensão de circuito fechado era na faixa aí de 50, e a tensão de circuito aberto vai estar na faixa dos 60 volts. Tá? Então, isso pode não, vai fazer bastante diferença no dimensionamento. Tá? Além disso, o inversor ele tem que ter uma sobra por si só. Se eu tivesse string aqui chegando a 53 amperes de circuito aberto, eu particularmente, com menos de 10% de sobra aqui, eu não me sentiria confortável em fazer uma conexão desse tipo. Então é bom já trabalhar com bastante margem de segurança mesmo. Beleza? Daqui, ficou alguma dúvida, pessoal? Nada? Certo, então vamos fazer o seguinte. Vamos calcular aqui a eficiência do painel. Alguém sabe como faz isso? Pô, a gente já aprendeu, hein? Nas aulas internas aqui. Como que a gente calcula? Quem me responde aí? Pelo menos como começa, vai. Joel, você levantou a mão, pode falar, cara.
Não, era só o negócio lá que estava errado na planilha, só já corrigiu já. Beleza. Ó, vou escolher aqui então, já que ninguém fala. Ô, Cris, pode abrir a câmera aí, eu vi que você fechou. Vamos lá, bebê. Responde aí pra gente. Abre a câmera aí, Cris. Responde aí, mano. Tem que Bora ligar. lá. Tem que ligar. Você é tão bonito, cara. Tem vergonha? Fala aí, como é que a gente calcula a eficiência do painel? Ou a potência de acordo com a eficiência? O que eu quero dizer é, como que a gente vê e prova na prática que a potência do painel está ligado à eficiência dele e vice-versa? Tá mutado, Cris. Não dá para te ouvir. Explica do seu jeito aí. Tá no mudo, Cris. Vamos ver, o cálculo, eu não me recordo exatamente, Mas para ser explica do seu exato, né? jeito aí. Como que calcula a eficiência? Alguém sabe? Alguém quer responder, pessoal? Se vocês participarem, é melhor. A gente vai vendo as dúvidas de cada um. O Cris está mostrando demência aí. Vamos, Cris. Para variar. Vai, alguém quer arriscar aí? Gui, Joel, como que a gente faz para calcular mais ou menos aí a eficiência do painel de acordo com a potência e vice-versa, pessoal? Potência é corrente, tensão vezes a corrente, né? Mas como chegar nesse coeficiente de eficiência e validar também não tenho certeza não. Ó, que bacana, por isso que é legal contribuir. O que o Joel falou? Vou até anotar aqui. Potência igual corrente vezes tensão. Isso aqui nada mais é, para quem teve aulinha de física, U igual corrente, né? A gente falava I vezes V. Aí depende de do jeito que cada um aprendeu, né? Acho que era isso mesmo, né? Não, é o π que a gente falava, né? I vezes U. A gente chamava essa fórmula de π, deixar com um ponto mesmo. Ponto significa multiplicação. Ou seja, potência é igual corrente vezes a tensão. Resumindo, olha só. Se a gente pegar aqui, pegando esse painel de 540 watts, o que significa? Significa que se eu multiplicar a tensão pela corrente dele, é para chegar nesse resultado. Então, 41 vezes 13,18, olha só quanto a gente chega. Ah, por que você fez o 41 vezes 13,18? Porque a tensão de trabalho e a corrente de trabalho, tá? Sempre que a gente fala da potência do módulo, é a potência de trabalho dele, aquilo que ele vai estar efetivamente gerando. Tá? Então, olha que legal, multiplicando um pelo outro, dá exatamente aqui os 540. Tem as casas decimais, mas é que eles arredondam no datasheet, beleza? Então, o primeiro ponto é esse, a gente chega na potência do módulo dessa forma. Depois, mas a pergunta que eu fiz foi outra, como calcular a eficiência? Como é que eu sei que esse módulo aqui de 540 watts, ele tem 21,1% de eficiência e vice-versa? Vamos lá, então. Olha só. O que significa a gente dizer esse painel tem 21,1% de eficiência? A gente já viu, se eu não me engano, na primeira aula, que significa que a cada 100 raios de luz que batem nesse painel, porque a luz também é energia, tá? Ele vai converter para energia elétrica 21,1%. Resumindo, é isso, mas tem uma forma da gente ver isso com o cálculo, olha só. Esse painel a gente tem essas medidas aqui, tá?
Então vamos pegar essas medidas e vamos calcular a área desse painel. A área dele vai ser 22. Vou colocar em metros já. 2,254 vezes 1,135. E é isso. A altura a gente não usa, tá? É só a área da face dele ali. Então, vou colocar até a resposta aqui na frente já, para facilitar. 2,254 vezes 1,135. A gente tem uma área de 2,56 arredondando, certo? Só que aí nós temos também um dado no datasheet que muita gente até desconhece, que é esse aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem duas partes no datasheet dos painéis. A gente tem os dados elétricos padrão STC, aqui ó, Standard Test Conditions, que é o que a gente usa no Brasil para dimensionar, e o NMOT, tá? Sempre nós usamos esse. Qual que é esse padrão? Aqui, ó. Nas condições de 1000 watts por metro quadrado. Tá bom, Álvaro, mas o que isso significa? Vamos lá. Se a gente pegar aqui, estou usando planilha e fazendo conta na calculadora, né? 1000 watts por metro quadrado. Ou seja, nessa área aqui, a gente teria quantos watts? Watts chegando no painel, vou colocar aqui, ó. Seria isso vezes 1000, certo? Alguém ficou com dúvida até aqui? Se tiver dúvida, pergunta. Ninguém? Beleza. Se a gente está chegando isso aqui de watts no painel, a gente pega aqui, ó, eficiência do painel. Quanto que é? 21,1%. E aí, assim a gente chega na potência do painel. Olha só. Seria os 2.558,29 vezes 21,1 dividido por 1000. Aliás, por 100, né? É por cento. Aqui, ó. 539,78, arredondando, dá os 540. Todos entenderam essa conta aqui? Todos entenderam? Ninguém ficou com dúvida? Entendido. Isso aqui o pessoal costuma ter bastante dúvida, hein? Mas, ó, resumindo. Quando não tem no datasheet a eficiência do painel, como que a gente faz para chegar, Álvaro? Tiaguinho, a eficiência do painel é a primeira coisa que o fabricante tem que dar, cara. Ah, sim. Então, eu particularmente nunca vi, e não pode ter datasheet sem eficiência, porque é uma condição básica, né? Você vai falar, senão você não consegue nem calcular a potência daquele painel. Então, tem que ter. Agora, o bacana é, como que é feito isso, né, na linha de fábrica? O pessoal tem já uma produção da célula fotovoltaica, então eles produzem a célula já sabendo ali a faixa que aquele painel vai ter montado com aquele tipo de célula. Aí tem outras coisas que também fazem diferença, tipo de conexão, tamanho do painel, se a célula vai estar mais junta, mais separada, se é o half cell, se é a célula inteira. Então, tudo isso conta, tá? Mas, essa parte aqui da eficiência, o datasheet tem que ter. Tá? Isso é imprescindível. Então, ninguém ficou com dúvida? Podemos continuar? Então, show de bola. E essa parte da eficiência, depois, quando o painel é montado, eles têm que fazer um teste, né? Então, as fábricas aí mais sérias de painel, pelo menos que a gente conhece, né?
Chega no final da linha de produção, depois de ter colocado a célula, do painel está pronto, com a moldura, tudo, eles fazem o teste. E nesse teste, é justamente essas condições que eles usam, ó, 1000 watts por metro quadrado, esse tipo de cabo, tudo, temperatura de 25 graus e tudo mais, tá? Agora, pessoal, uma coisa que acabou passando, só para a gente finalizar, queria fazer o cálculo aqui da potência com vocês. Que é a potência do string a menos 10 graus Celsius. A gente calculou a corrente e calculamos também a tensão. Agora eu queria ver a potência, tá? E vai ser provavelmente a última coisa que nós vamos fazer nessa planilha aqui. Vou deixar até aqui embaixo. Então vamos lá. Primeira coisa, o que a gente faz? Pega aqui, ó, variação da potência por graus Celsius. Menos 0,35. Certo? Então, a gente vem aqui, ó. 0,35 dividido por 100, né? Vezes a potência do módulo, né? Então, vezes 540, que é o painel que a gente está usando. Nós temos uma variação, então, da potência desse módulo de 1,89 watts por graus Celsius, certo? Variação de temperatura de menos 25 para 10, a gente para menos 10, né? De mais 25, aliás, para menos 10, 35 graus, certo? Igual a gente fez aqui nos outros dois. Aí, a gente tem aqui variação total da potência por painel. Então, basicamente, nós pegamos a... Peraí, tá muito alto. Vamos lá, vamos ver aqui. Variação da potência, tá? A gente tem o coeficiente, né, de 0,35%. Deixa eu ver a conta aqui. Por isso que é bom fazer, que a gente já vê na hora. Por cento, certo. Vezes a potência. 0,35 é negativo, né? Mas é que eu ia corrigir aqui. Então, mas é que eu achei o número modular falando 66 muito alto. Mas eu acho que é isso mesmo, cara. Mas a variação de temperatura é negativa também, né? Você não corrigiu lá, mas precisa... Não, aqui vai dar, vai dar já. É que, como ele é negativo aqui, vai acabar... Vai tá falar, certo. eu achei o número 66 alto, mas vai ser isso mesmo, cara. Olha só. Então, vamos lá. Por grau Celsius, a gente tem uma variação na potência de 1,89. Nossa variação de temperatura é 35, ou seja, 35 multiplicado por 1,89, cada painel, a gente vai ter uma variação da potência de 66 watts, né? Variação total do string vai ser o quê? Isso vezes, eu vou fazer vezes 15, que é o que a gente achou que era o máximo de painéis em série, tá? Menos 10, ó. Então, vezes 15. A gente vai ter 992 watts a mais naquele string, tá? Variação total da potência do string. 992 watts. Aí, potência real do string a menos 10 graus Celsius. Vai ser o quê? Vai ser igual os 15 painéis vezes 540 mais mais esse aqui, a variação que a gente teve.
Ou seja, a gente vai para 9.000 watts no string. Né? Eu até vou colocar aqui, ó, potência real do string a 25 graus Celsius, que seria o normal. Sem essa variação, a gente teria só isso aqui. Fazer outra coisa. Olha só. Então vamos lá. Variação da potência por grau Celsius. O que é isso? Quanto a potência vai variar para cada grau Celsius que a gente tiver de diferença em relação aos 25 graus, que é o padrão do datasheet. A gente tem aqui variação de temperatura. 35 graus Celsius, multiplicando um pelo outro, para ter a variação total da potência nessa variação que a gente teve nessa faixa de temperatura, 66 watts por painel para esses 35 graus de diferença. Multiplicando pelos 15 painéis, que é o que a gente tem no string, 992 watts. E aí, a gente tem aqui, ó, potência real do string a menos 10 graus Celsius. O que é isso? São os 15 painéis multiplicados pela potência nominal de 540, mais essa variação que a gente teve aqui. Tá? Somando dá isso. Sem somar, né, qual que é a potência real do string a 25 graus Celsius? 8.100 watts. Ou 8.1 quilowatts. Né? E onde a gente chega, pessoal? A gente vai chegar aqui, ó, percentual de variação da potência para essa diferença aqui, de menos 10 para 25. 12%. Resumindo tudo isso aqui, se a gente considerar a faixa de temperatura, esses coeficientes aqui que o datasheet nos dá, a gente tem um aumento da potência para essa diferença de temperatura de 12%. Muita gente, de novo, não considera isso, e nós já vimos problemas em alguns sistemas justamente devido a isso. Alguém sabe me dizer qual que é o tipo de dia, vamos dizer assim, de tempo climático, que é quando o sistema mais dá problema? Alguém imagina? Maior temperatura? A maioria das pessoas pensa isso, Luizinho, mas é ao contrário. Vou explicar o porquê. Ó, como a gente viu aqui, o que aumenta com o Luizinho falou que é a questão da temperatura. Então, vamos dizer, quanto maior a temperatura, mais os sistemas dão problema. Normalmente é ao contrário. Vou mostrar o porquê. Ó, quem aumenta quando aumenta a temperatura? A corrente, certo? Que a gente já viu, já provou. Só que o coeficiente de diferença da corrente, ele é 0,05, enquanto o da tensão é 0,27 e o da potência é 0,35. E além disso, o único fator que aumenta quando aumenta a temperatura é a corrente, que ele é aqui, ó, diretamente proporcional. Os outros dois, de tensão e potência, eles são inversamente proporcionais, ou seja, quando aumenta a temperatura, abaixa, e quando abaixa a temperatura, aumenta. Resumindo, sabe aquele dia, por exemplo, a gente está chegando no inverno, né? Então é um pouco mais difícil dar problema, porque o sol, ele está mais fraco, vamos dizer assim. Eu sei que está incorreta essa forma de falar, mas resumindo é isso, ele está numa inclinação muito grande, ele não pega tão diretamente na face dos painéis normalmente, mas o dia que costuma dar problema é ali por fevereiro, dezembro, ali no verãozão, quando depois de um dia de muito sol, vem aquela chuva, e aí no outro dia acorda aquele céu limpo e o dia mais fresco,
né? Porque a gente está com muito sol, então tem muita potência chegando nos painéis e o dia acordou bem fresco ali, bem geladinho, assim, friozinho. É nesse dia que começa a dar pau em sistema. Por quê? O pessoal não considera isso. E olha só a diferença que a gente tem, pessoal. Ao invés de ter um string com 8.100 watts, a gente tem um string com 9.092 watts. Só aqui é 1 kW de diferença, são 2 painéis. É muita coisa, tá? Isso aqui, todo mundo entendeu para a gente finalizar? Nenhuma dúvida? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, nenhuma consideração, nada? Todo mundo cansado aí depois do feriado, sexta-feira? Pode falar, Rafael, pode falar. Só tem que liberar o microfone aí. Tem um... Você falou da questão de aquecimento aí, do inversor. Eu passei por uma situação de instalação de 22 painéis da Ryzen, né, de 500 e 540, bifacial. Elas ficou divididas em 3 strings, né? E só que uma string ficou bem distante o cabeamento ficou mais distante, né? De uma até o inversor. Eu queria saber, porque assim, a gente instalou ele na época de calor também, tudo, e ficou caindo, e ele aquecia muito o inversor. Tá. Aí eu fiquei perdido, assim, Vamos tentar desvendar esse mistério aí, meu. Ó, assim, só para a gente diferenciar. Eu estava falando dos dados do painel. Então, dados do inversor, ele é um pouquinho diferente. A temperatura do inversor, ela vai, obviamente, que é pior no verão. Mas questão de tensão, corrente, os dados de conexão para o inversor, usa dessa forma que a gente acabou de fazer, tá? Mas vamos na sua dúvida. Você tinha 3 strings? Isso. Essas 3 strings, você lembra qual que era o modelo do inversor, Rafa? Era um Grovat de... Acho que não sei se era de 20. Eu não vou saber de cabeça. Mas ele era trifásico. Tá, então provavelmente é de 15 para cima, provavelmente. Deve ser 15, 20, 25, nessa faixa aí, pela quantidade de painéis. E aí, vocês tinham 3 strings, né? Isso. Tá, essas strings, vocês conectaram na mesma entrada? Não, né? Foi uma em cada entrada. Uma em cada entrada. Não era o mesmo MPPT? Não. Tá, porque o que acontece? A primeira coisa, já aproveitando o gancho, quando a gente tem 3 strings no mesmo inversor, pelo menos, antigamente a gente tinha alguns inversores que ele tinha várias entradas, se você olhasse ele por baixo, aqueles conectores MC4, só que era um MPPT só. O que significa? Que lá dentro é tudo o mesmo barramento, é o mesmo positivo e é o mesmo negativo, apesar de terem várias entradas. E aí a gente tinha um problema que chama corrente reversa. Com 3 strings, 2 strings a corrente somava e vinha nesse aqui quando ele estava com sombra. Aí o que o pessoal fazia? Colocava fusível aqui nos cabos para não ter perigo dessa corrente reversa, para criar uma resistência ali. Tá? Acredito que não seja esse o caso. No seu caso, ficou caindo o disjuntor? Ele aquecia, né? O inversor chegava num aquecimento muito, assim, máximo, sabe? Aí ele desarmava, ficava desarmando. Mas o que desarmava era o disjuntor ou o inversor que desligava? O inversor, né? O inversor e o disjuntor. O disjuntor caía, né? Não funcionava. Que aí tem 2 coisas. A primeira pode ser, no caso, terceirizar a instalação com você, né? Sim. Isso aí é uma coisa que a gente vê, cara. O que acontece? Não estou dizendo que é isso. Mas muita gente que terceiriza a instalação não dá informação suficiente para quem vai instalar. Você chega lá, não sabe como vai ser cabeamento, você só chega e usa o que tem lá, porque você está instalando para a empresa que fez isso, né? E aí, não dimensionaram bem os cabos. Então, por exemplo, o cabo estava com uma bitola abaixo do que deveria, ele vai esquentando quando chega no pico, provavelmente o inversor estava desligando perto das 11 da manhã até 1 da tarde. Isso. Estava no pico, ele começa a esquentar o cabo
esquenta o disjuntor, e aí para proteger, o disjuntor ele vai lá e desarma. Pode ser isso. Ou a segunda alternativa, sempre que a gente vai instalar o inversor, a gente precisa deixar uma distância suficiente da parede, principalmente na linha do trifásico, tanto na lateral como na parte de cima. Tá? Porque o trifásico ele tem uma ventoinha. Hoje em dia os inversores da linha monofásico, né, até 10 kW aí, que é o que a gente vê, ele tem a dissipação de calor natural. Ele tem uma chapa atrás que faz isso. Ou da linha trifásica, ele até faz um barulho, né? Aquele ventilador, que lá é a ventoinha dele, né? E aí, se a gente deixa perto da parede, ele pode, com o tempo, esquentar. Esquentando, ele não dissipa o ar, né, nesse horário e acaba esquentando a temperatura interna dele até que ele mesmo desarma. Aí não é o disjuntor, aí é o inversor. Tá? E outras alternativas, né? O Thiago já pegou vários desse. O disjuntor pode estar com problema, pode ser isso. Pode ser que o terminal, né, Thiago? Às vezes a qualidade do terminal não é tão boa e o terminal não dá aquele contato e acaba esquentando, né? Ou até um problema de fábrica do inversor, que é difícil acontecer. Tem várias ocasiões que pode acontecer, até uma variação de tensão, né, uma queda de tensão que pode levar a amperagem, desarmar o disjuntor, esquentar o cabeamento. Tem tudo isso que pode levar. Talvez não seja nem a questão da string mesmo, que está ligado no inversor, é mais a questão de cálculo dessa queda de tensão no inversor, que a gente tem que calcular o disjuntor, elevar a bitola do cabo, para a gente não ter esses problemas, Rafael. Mas isso daí acontece diariamente, tá? Isso daí principalmente quando a instalação mal dimensionada, uma visita técnica que não foi bem elaborada para a gente ver todas essas questões. Mas isso daí, praticamente, toda instalação grande, principalmente em inversores trifásicos, a gente tem que sempre estar atento a esses detalhes. Queda de tensão, elevação, tem impedância da rede, tem a questão de... Como que é o nome? Esqueci da... Sujeira na rede, que seria o... Questão da frequência. Isso, tem várias variações que podem interferir nessa questão de desarmar o disjuntor, aquecimento de cabo. Mas vale falar que 90% das vezes, pelo que o Rafael falou, que como é perto do meio-dia, quando é perto do meio-dia, normalmente é mau dimensionamento, né, Thiaguinho? Da parte do lado de corrente alternada, né? Provavelmente mau dimensionamento. Até a queda de tensão também, né? Pode levar a tensão, mas isso daí já não ocasiona de desarmar o disjuntor. Seria alguma outra falha que o inversor já entraria. Mas provavelmente é mal dimensionado o cabo. Vamos já entrar, então, só para deixar um gancho para a próxima aula. 2 minutinhos a gente acaba, que o tempo está acabando aqui também. Na próxima aula a gente vai falar de oversizing de inversores, tá? Que é isso? Pessoal que é terceirizado fazer instalação sabe muito. Às vezes, quem vendeu o sistema, muita empresa aí tenta fazer o mais barato do mais barato do mais barato. Pega um inversor de 20 kW, vai lá e toca 60 kW de painel, né, 40 kW de painel. E isso diminui muito a vida útil daquele inversor, daquele sistema. Então, a gente vai falar na semana que vem o que é isso, como que a gente calcula, o que é indicado fazer no caso de oversizing, para a gente ter uma eficiência na geração, para nós não jogarmos dinheiro fora, né, para aproveitar bem o inversor, os materiais, tudo, e trabalhar com segurança. Beleza, pessoal? Alguém quer deixar mais alguma sugestão, alguma dúvida para a gente fazer na semana que vem? Joel, Guilherme, Luizinho, Léo, Cris, Fabiano, Júnior? Nada? Posso aplicar a prova? Você já posicionou que vai fazer o overside, estudo do overside? Tá. Isso, Cris. Tem alguma sugestão aí? Não, é só para colocar alguns. Eu pensei em colocar um inversor diferente do que a gente costuma trabalhar, né? Legal. Isso é outra coisa que a gente vai fazer. A gente vai ter uma aula exclusiva falando de tipos de painéis,
tipos de inversores, tipos de estrutura. Então a gente vai dar um panorama geral aí. A gente está começando pelo dimensionamento, que é isso que a gente aprendeu aqui, vai estar no YouTube também, vocês podem ver e rever, mas quem participou da aula tem a chance de tirar dúvida, fica muito melhor. E assim, já adiantando, pessoal, tanto que quer abrir uma empresa de energia solar, quer ser instalador, isso aqui que a gente viu, pegar o exemplo do Rafael, muito bacana você estar participando, Rafael, porque apesar de você ficar em campo, cara, isso aqui posso dizer que talvez 2% dos instaladores saibam, sabe? E muita gente até que tem a empresa, parte de engenharia, não sabe isso como deveria. Mas é isso, pessoal. Tem um minuto aqui, vai acabar o vídeo. Obrigado pela participação de todos aí. Tamo junto, viu? Até a próxima. Valeu. Pessoal. Até a próxima. Obrigado, hein? Até.